Oba! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Eu sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, semana passada a gente falou sobre fé e arrependimento. E hoje a gente vai entrar num tema que é um dos principais temas dessa doutrina de salvação, cara. Porque como é que pode um Deus justo declarar como justo pecadores como nós? Como é que um Deus justo pode absolver, né? Pois é. O pecado. Como é que ele pode? Se ele é justo, ele não pode absolver o culpado. Justificação. Justificação é um tema que você ouve assim bastante na sua igreja. Você sabe o que é a justificação, o que é essa doutrina, como você foi justificado? Você sabe como Deus te coloca a justiça de Cristo? Eu já acho que nisso que eu acabei de falar, já meio que respondi. Já deu spoiler. Valeu, pessoal. O podcast acabou aqui. Um abraço. Mas vamos lá, cara. Assim, a queda de Adão que a gente falou na semana passada, ela trouxe um dilema, né? Que a gente até falou no início. De que maneira que um pecador agora vai ser aceito, né? Ou aprovado. Ou como é que esse cara vai se chegar diante de um Deus que é santo agora? Porque no pecado a gente perde a justiça. Quando a gente peca, a gente perde a justiça inicial que a gente tinha lá em Adão. Então, quando eu digo que a gente perde, até expliquei isso na semana passada, como Dom Pedro fez a gente independente, como Fernando Henrique decidiu fazer com que a gente usasse o real, Adão também fez com que a gente fosse pecador. Então, quando eu digo somos, é porque somos mesmo. Segundo a Bíblia, nós somos mesmo. Todos nós somos. É assim, é impossível você dizer que você é justo porque você é uma pessoa certinha, porque você é uma pessoa religiosa, ou que você recebeu uma boa educação, então você não bebe, é sempre aquilo, né? Poxa, por que eu preciso ser crente? Eu não bebo, não fumo, não mato, no cheiro, já tô bem demais. Só que a Bíblia fala, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei. Porque é mediante a lei que a gente se torna plenamente consciente do pecado. Isso aí é Romanos 3. Isso. E outro versículo também, né, tá em Atos 13. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, então pela justiça de Cristo fomos justificados de tudo aquilo que a gente não podia ser, que era impossível pra gente. É impossível porque lá em Tiago também fala que quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então, a gente peca em um, erra em tudo. É tipo, então você... O efeito dominó, derruba uma peça, cai tudo. É tipo, então vamos supor que capturam aquele Lázaro louco lá de Brasília, o serial killer lá de Brasília. Capturam ele, levam até as autoridades, né, até o tribunal. E os advogados, né, da defesa dele, na hora que for julgar, falam das boas obras que Lázaro fez, que esse camarada fez aí. Poxa, juiz, você vai condenar esse rapaz aqui, mas olha o que ele fez na infância dele, ó. Olha quanto que ele já deu de ajuda pra caridade. Olha os atos caridosos dele, olha quantas vezes ele obedeceu. Poxa, ele obedeceu 1000 leis, descumpriu uma. Você vai prender ele só por causa disso? Você vai prender ele por causa disso? Se eu prendo de 10 ladrões, 10 roubaram. Aí eu só prendo 9, eu tenho que soltar os 9 por causa que eu não prendi um? Como que é isso? Então, um político que vive roubando dinheiro. Poxa, mas olha essas emendas que ele já fez, pô. Aqui, cara, o vereador asfaltou minha calçada, Rodrigo, ele roubou, mas fez. Então, assim, a gente entende que as nossas boas obras, elas não apagam aquilo que a gente fez de errado. Não adianta a gente querer se justificar com as coisas boas que a gente faz. Porque aquilo que a gente faz não apaga, né, as nossas más obras. A justificação pela fé ela não traz mérito nenhum pra gente, né? Não Isso. é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer. Deus me atribui justiça pelo que Cristo fez na cruz. Até porque nós somos, né, justificados, né, não é pelas nossas obras, mas é pela fé. Cara, que inclusive isso também me lembra uma música, cara. Olha aí, que saudade. Não é sério, acho que é Romanos 5 o nome da música. Puxa. É justificados, pois pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Moleque, que saudade. É a versão quase que em rap da harpa. Romanos 5, e ele diz exatamente isso, Romanos 5:1. Aliás, é por isso que eu decoro Romanos 5:1, que é da música. É muito bom, cara, a gente assim ouvir música e falar versículo, assim, é bom para decorar. Tendo sido, pois, justificado pela fé,
temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está em Romanos 5:1. Então, pera aí, vamos lá. A gente é justificado pela fé. Mas o que significa ser justificado? Vamos tentar contextualizar aí. Boa. Vamos lá. O que significa ser justificado, Albert? Fala pra mim, Albert. A justiça. Porque o Albert tem o dom. A gente pode ficar aqui, pessoal, Só que meia não, hora. só que não. A gente pode ficar meia hora aqui tentando explicar a justificação. O Albert vai mandar uma frase e vai acabar o podcast. Vai, Albert. É igual aquele meme. É igual aquele meme. Poxa, não dá pra ilustrar pra quem só tá ouvindo. Daquele camarada que. É só aponta assim. É, só aponta. O nego tá fazendo um bagulho complicadão e ele mostra o óbvio. Não, aquele moleque ele nem fala, aquele moleque ali já tá numa outra prateleira. Ele nem falar, só. Milhões de seguidores, o moleque não fala uma palavra, ele só aponta pras coisas. Mas o que significa ser justificado, Albert? A justiça de Cristo, ela vem pra mim e a minha culpa vai pra Cristo. Na cruz foi isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Né? O meu pecado, a minha iniquidade, na verdade, o pecado de toda a humanidade foi imputado em Cristo. E isso aí a gente vê a gravidade do pecado. Cristo morreu por conta do meu pecado. E também toca na questão do arrependimento. Por que a gente se arrepende? Olha lá teu Salvador morto pendurado na cruz. E aí a minha iniquidade tá lá em Cristo. E Deus Pai, para condenar o pecado, mata o próprio Filho por conta da iniquidade de toda a humanidade. Então vamos lá. Então não é uma justiça minha, não é uma justiça própria, não é um mérito meu. É uma justiça de outra pessoa que Deus, no caso, coloca sobre a minha vida. A justiça de Cristo, ele coloca em mim, é isso? Exato, sem eu fazer nada, sem mérito nenhum. Que isso? Não, aí não. Tu tem que fazer alguma coisa, não é possível. Tem que ter alguma coisinha. Entendeu? Não, pagou quanto? Sério mesmo, fala pra gente aí. Quanto é que você pagou pra ser justificado? Pagou nada. Entendeu? Sangue, o preço já foi pago pelo Tem sangue. pessoas que não aceitam, né? Tipo, você dá um presentão pro cara e o cara quer te pagar de volta. Não, velho, tem que fazer alguma coisa, pô. Tu fez de graça aqui pra mim, cara. Não. Tô te devendo Estou essa. te devendo. Mas e como é que é essa justificação aí? É uma linguagem forense, né? Estamos diante do tribunal de Deus, estamos devedores. Não tem como a gente pagar essa dívida. E o pior de tudo, se Deus ele absolve o ímpio, isso não é certo. Como que Deus vai... Justo? Não é justo? Não é justo. Então como é que ele faz isso? Então é um caráter substitutivo, onde a santidade, a pureza de Cristo, ela é colocada diante de mim. Deus olha pra mim, e aí você abordou isso aí no outro podcast, Deus olha pra mim e já não vê mais o Albert. Mas vê a justiça do Filho. A justiça do Filho, o sangue do Filho, que me capacita a quando Deus olhar pra mim, já não vê mais a minha iniquidade. O que irava a Deus era a minha iniquidade, era o meu pecado. Então a ira de Deus, Pai, é derramada em Cristo, porque Deus Pai também já não olha mais para Cristo como o Filho amado, mas como o Cordeiro que precisa ser imolado. A ira derramada exatamente porque na justificação eu sou considerado justo mesmo não sendo, e Cristo, mesmo sendo justo, é considerado ímpio. Ajuda a pensar também que, tipo, o nosso pecado não é só uma ofensa, mas também é uma dívida. Por exemplo, se eu te ofendo, eu te peço perdão, você me perdoa, beleza, encerra aqui. Mas você me empresta uma grana e eu não te pago, você me perdoa, mas você ainda continua em prejuízo mesmo me perdoando. Então o nosso pecado não é só uma ofensa, é uma dívida, pega isso. Agora, e o nosso pecado, né, é como uma dívida que nós temos com Deus, e essa dívida precisava ser paga. E no podcast anterior do Fé e Arrependimento vimos que impossível da gente pagar essa dívida. Então quem paga a nossa dívida é o próprio Deus que vem em forma humana, na pessoa de Cristo Jesus. E a morte que ele sofreu, né, lembrando também que ele morreu na cruz, foi justo, não pecou, sem pecado, e a justiça que agora foi nele entra em nós. E justificação é muito disso, né, de Deus declarar você justo, mesmo que você não seja. A gente que é crente, né, objetivamente, a gente não é justo na prática, mas Deus nos considera. Cara, o verso que tu citou de Romanos, que também tá lá em Salmos, não há um justo sequer. Se não tem um justo, como os cristãos se julgam justos? Romanos 3, ele é perfeito nessa colocação, mano. Porque, tipo assim, Rodrigo leu no versículo 10, né, que não há nenhum justo, nenhum sequer e tal, e vai embora, vai desenvolvendo, e depois lá no versículo 22, ele fala assim, ó, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Olha só, Deus fez isso para manifestar a sua justiça,
por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. A dívida que o Rodrigo falou. Isso. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Manifestação da justiça quem é? Jesus, no tempo presente de quem está escrevendo. A fim de que o próprio Deus seja justo, não somente justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Cara, esse é o ponto-chave. Deus não é simplesmente justo, ele também é justificador. Então o que ele fez? Resumindo o que o pessoal falou aqui, pegou a justiça, que é de Jesus, o único justo, não teve outro. Moisés não foi, Abraão não foi, Davi não foi. Coloca sobre nós. E essa é a única forma que a gente pode ser considerado justo diante de Deus. Essa é a única forma. E esse é o ato da justificação. É uma declaração. Olha só, agora eu te declaro, como o Albert falou, uma declaração forense, né? Isso é do âmbito criminal. Ó, eu te declaro justo. Pensa comigo agora. Vamos lá, vou falar igual o Rodrigo falou. Pega essa. Pega essa. No dia que eu casei com a Aline, dia 15 de dezembro, eu casei com a Aline. Pega essa, ouvinte. Pega essa, segura aí. Tá com as mãos abertas aí, recebe essa. Segura na cadeira. Coloca o cinto. E aí, no dia 15 de dezembro, quando eu casei com a Aline, o pastor falou assim, ó: eu vos declaro marido e mulher. O pastor me declarou marido naquele momento. Naquele momento, eu tenho todos os papéis, toda a documentação que comprova que eu sou marido. Agora, eu sei ser marido, Albert? Não sei, mano. Naquele momento lá, eu não sabia ser marido. Eu me comportava como marido? Não sabia. Com o passar do tempo, foi entrando em mim essa concepção de ser marido. As responsabilidades de ser marido. A vida inteira, né, sendo marido. Então, apesar de eu ter sido declarado naquele momento do meu casamento, eu só fui me tornando marido à medida que o tempo foi passando. Tendo experiências no casamento. Exatamente. Passando perrengue. Então eu fui sendo provado com o tempo para poder eu me tornar marido. Foi sendo aperfeiçoado ali. Exatamente. Então, no casamento foi assim. Então, quando Deus declara que você é justo, Albert, você não tem comportamento de justo no momento que ele te transforma em justo, tá ligado? Você continua tendo seus pensamentos todo bugado. Eu continuo tendo meus pensamentos todo errado de um cristão que nem parece que foi justificado, mas eu tenho um documento que me comprova que eu sou justo, tá ligado? Que eu fui justificado. Então é basicamente isso. Nós somos justificados, mas a gente não começa, a partir do momento que é declarado justo, a gente não começa a se comportar como um justo já. A gente vai se aperfeiçoando em praticar essa justiça de Deus. Mas o ato de ser justo, então, é no ato de crer. Ali eu creio que Cristo morreu por mim e me justificou. Nesse momento, ainda que eu não saiba ser um cristão na prática e tomar as melhores atitudes. Porque você se tornou agora, né? É, porque eu me tornei agora. Mesmo assim, eu já fui justificado diante de Deus. Essa é a justificação pela fé, pô. Pela fé por quê? Porque você olha pra Deus, entende essa justificação, entende que não é pelo seu mérito, não é pelo aquilo que você faz, como a gente falou no podcast passado. Você se agarra em outra coisa. Então por isso que é a justificação pela fé. Eu me agarro naquilo que Jesus fez. Eu acredito naquilo que ele fez, que aquilo é o suficiente pra poder me tornar e me reaproximar de Deus. Então por isso que é pela fé. E nesse exemplo que você deu, né, que agora você vai aprender a se tornar marido, aí já entra na outra etapa, que é a santificação, né, que vai ser um episódio futuro aí. Isso, que a gente vai gravar. Exatamente. A justificação não é um processo, a justificação é um ato. Deus isso. declara a gente justificado, justo. Agora a santificação não, é um processo. A santificação é um processo. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Cara, e uma parada interessante também, você pensar que, tipo, Deus, ele é santo e ele é justo. E a justificação é Deus dizendo pro pecador que ele não é. Ele absolvendo o pecador. Então imagine, voltando lá pro exemplo lá do Lázaro, ele é preso, levado a um tribunal, todas as provas do crime que ele fez tá ali diante do júri, e o juiz do nada dizer pra ele: não, você não vai preso não, tá em liberdade, você vai ser absolvido. Cara, esse juiz vai ser pior que o criminoso, vai ser pior que o Lázaro. Vamos crucificar esse juiz. Que juiz é você? Que juiz é esse? Um juiz injusto pra caramba. Agora imagine uma pessoa, um pedófilo, um assassino, um estuprador, viveu totalmente uma vida depravada, e o Deus, que é um justo juiz, perdoando ele no final das contas. Ou então a pessoa que sempre cresceu na igreja, se desvia, vai pro inferno. Então a gente pensa, se Deus é um Deus justo e ele absolve o pecador, então ele não é mais justo. Da mesma forma como o juiz, se ele absolve o criminoso, ele não é mais um juiz justo. Mas a forma como Deus perdoa o pecador e continua sendo justo,
está em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele faz essa ponte. Isso, exatamente essa ponte. É necessário pagar essa dívida foi paga. Porque simplesmente se Deus perdoasse o pecador sem mais nem menos, Deus ia ser injusto. Se Deus Santo chamasse o pecador para comunhão, ele não ia ser mais santo. E é um escândalo. O que você tá falando é um escândalo. Tipo assim, caramba, que juiz é esse que tá justificando o criminoso? Era pra ele ir pra cadeia, era pra ele sofrer a condenação. Junto, né? Então talvez você fale assim, pô, ele deu o exemplo de um estuprador, de um pedófilo. Mas, eu falo assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei ninguém e eu posso ir pro inferno? Porque você tá com a mentalidade de que é pelo que você faz. Mas a gente falou o podcast inteiro, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. A justiça de Cristo, ela vai pra você. E aí eu também não tô dizendo que o estuprador ele não tem que ir pra cadeia. Ele pode até ser salvo. Todas as mazelas que ele cometeu. Mas ele vai ter que ir pra cadeia. Ele vai ter que pagar diante dos homens também. Então não é nesse sentido tipo, se Deus perdoou, agora a sociedade tem que perdoar também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ele vai ser justificado, vai ser salvo, vai continuar com a fé dele, vai entrar no processo de santificação preso. Sim, se a pena for pena de morte. Vai pro céu, vai ser salvo? Vai. Mas ele vai pagar diante dos homens. É isso aí. Uma coisa que o Rodrigo falou ali, né? De o cara chegar lá cheio de BO e ser declarado... não, você não é mais culpado. Algumas pessoas podem falar assim, mas Deus não pode chegar pro mundo e falar assim, a partir de agora, todo mundo tá liberado da sua culpa. Deus pode fazer isso? Não, porque isso é contra a natureza dele. Então Deus não pode fazer nada que vai contra a natureza dele. Tem que ter arrependimento ainda. Então assim, Deus não pode chegar simplesmente e anular o pecado de todo mundo, porque isso é injustiça. Isso é injustiça. Agora, se houver um arrependimento global, aí sim, Cristo tem poder pra perdoar todos os pecados. No caso de todo mundo se arrepender. No caso de todo mundo se arrepender. O mundo inteiro se arrepender. Aí sim, existe o poder suficiente pro sangue de Jesus tem perdão pra todo mundo. Perdoar todo mundo. O Rodrigo falou sobre a dívida, né? O que seria o perdão? O Rodrigo tá me devendo, eu falo assim, Rodrigo, não precisa me pagar mais não, tá? Você tá perdoado, mano. E a justificação, ela tá acima disso. Eu falo pro Rodrigo, você não precisa me pagar mais não, tá? Toma aqui 5 mil. Tá ligado? Eu ainda boto um crédito ainda na conta dele. E essa é a justificação. E foi isso que Jesus fez com a gente. Porque nós éramos antes inimigos de Deus, né? Filhos da ira. E a gente não só foi perdoado, como nos tornamos filhos, né? Exatamente, mano. Ninguém tem coragem de fazer isso, mano. Pensa você que tá me ouvindo aí. Pensa no seu pior inimigo, mano. No inimigo da carne mesmo, assim. Que você não vou com a cara desse moleque. Não vou com a cara dessa garota. Você pensa comigo. Você olhar pra ela e decidir que ela vai ser sua filha a partir desse momento. Saca? Foi isso que Jesus fez com a gente. Foi isso que Deus fez com a gente. A gente era inimigo. Ele olhou pra gente e falou assim, agora você vai ser meu filho. E a gente agora tem direito à herança que era só de Jesus, mano. Agora a gente é coparticipante, mano. Co-herdeiro. E isso é muito profundo. E que, assim, a gente possa entender isso, cara. A gente possa esticar a nossa mão, cara. Ter fé, se agarrar nessa justificação. Que não é no meu mérito, não é na minha obra, não é naquilo que eu faço, não é naquilo que um dia eu posso fazer, mas é naquilo que Deus fez, que Jesus fez na Terra, sendo justo, morrendo em favor da humanidade, né? Que desde o Antigo Testamento já vem sendo apontado isso, que precisava de alguém puro para poder ter remissão dos pecados do povo. Não era isso que fazia com o Cordeiro lá atrás? É por isso que Deus fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então o plano já estava elaborado, Jesus morre, justifica a gente, e por causa dessa justificação a gente agora tem acesso a esse Deus criador de todas as coisas. Até mesmo, sei lá, pega o mais pecador que a gente possa olhar, né? Porque a gente vê só o exterior. Mas assim, uma prostituta, um assassino, um serial killer, um pedófilo, um estuprador. A justificação, ela faz todos esses tipos de pecadores entender que em Cristo eles são salvos e são colocados numa condição tal de um bebê recém-nascido. E não dá pra esperar de um bebê a maturidade de um adulto. E outra coisa legal, que é interessante a gente falar, é que todo bebê precisa de um adulto para poder cuidar dele. Cabe a gente falar isso também, para que a pessoa que acabou de entrar na fé, cara, tem alguém que vai te ajudar na fé, cara. Sabe, assim como um bebê, ele tem essa ajuda, esse discipulado, né? De ser alimentado, de não deixar com que o bebê pule do sofá, tá ligado? De uma criança pule do sofá de cabeça, tem um adulto pra poder cuidar. Então, assim, a gente também na fé precisa desse cuidado de alguém mais maduro que a gente
para poder ajudar a gente a não cometer erros que o próprio adulto já cometeu. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Esse foi bem mais curtinho do que os outros, né? Espero que você tenha entendido como funciona aí a justificação, o que aconteceu quando você decidiu seguir a Cristo, né? Quando Cristo mudou a sua mente, te deu essa graça. Então que você se agarre nisso, cara, e você entenda que não é no seu mérito, né? Que a gente entenda que não é no nosso mérito, não é nas coisas que a gente faz, não é nas coisas que um dia a gente pode fazer, naquilo que a gente já viveu, no nosso curso de teologia, no nosso tempo de cristão, mas é pela fé na obra de Jesus. Valeu, pessoal. Vai.